Fala pessoal, tranquilo? Diretamente de um minifúndio no distrito de Miranápolis, na cidade de Anápolis. Aqui estou eu, o professor Estevão, para conversar com vocês sobre a estrutura fundiária do Brasil. Meu Deus, mas até agora ele só falou umas palavras diferentes, meio complicadas aí. Não é mais fácil ele falar assim, diretamente da roça? Ixi, eu da essa mesmo. Sim, com certeza. Entretanto, existem várias formas de nós definirmos, delimitarmos o que é uma propriedade rural. E nessa aula de hoje nós vamos aprender, primeiro, que existe uma distinção, uma diferença de propriedades rurais. Nem toda propriedade rural é igual a uma outra, tanto pelo seu tamanho, quanto pelo seu modo de produção, modo de vida das pessoas que vivem nesta propriedade, ok? Vamos pensar da seguinte maneira. Nem sempre ter terra é sinônimo de riqueza. Quando nós vamos falar aí de propriedade rural, você tem que pensar que nós vamos fazer uma observação visando entender como que ela se organiza no que diz respeito às ações antrópicas. O que é uma ação antrópica? Não sei. Uma ação desempenhada pelo ser humano, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Você pode ter ideia, por exemplo, de que estar na zona rural é estar em contato com a natureza. De certa forma sim e de certa forma não. Raciocina comigo. Se essa natureza é intocada, não sofreu alteração humana, eu posso dizer que eu estou diante de uma paisagem natural. Agora, se é uma paisagem que já sofreu alteração do ser humano, eu não estou em meio a uma paisagem natural. Estou em meio àquilo que nós chamamos de paisagem cultural ou paisagem antrópica. Nós vamos estudar desde o ponto de vista da paisagem antrópica, cultural. Antes de dar continuidade, vamos fazer uma diferenciação aqui sobre o que é uma paisagem cultural e o que é uma antrópica na live. Vem comigo. Maravilha, né? Paisagem natural, linda, ar puro, fresco, mas nem totalmente natural. Vamos lá, pessoal. Olha só, eu estou pisando sobre um pasto. Este pasto substituiu a vegetação original dessa região. Logo, não podemos falar que aqui nós temos uma paisagem natural. Nós chamamos de paisagem cultural, antrópica. Aqui sim, pessoal, eu tenho uma paisagem natural, preservada, ok? Um pedaço do cerrado que não foi modificado pelo ser humano, a não ser uma pequena modificação que é uma captação de água de uma nascente. Olha só, que aos pés desta bela e frondosa árvore, nós temos aqui uma nascente. Temos esses sacos de terra aqui, funcionando como contenção da chuva pela enxurrada que vem lá de cima, para não entupir, porque a gente precisa beber água. E eu quero aproveitar este momento para fazermos um brinde à natureza. Nunca um brinde teve tanta propriedade. Saúde! Mano, tem demência? Viu aí as diferenças? Vamos entender uma coisa muito importante aqui, ó. Peraí que eu tô com a visita especial aqui. Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Thor, dá um oizinho lá, ó, pra câmera. Oi, gente, ele tá com medo, ele é meio cismado assim mesmo. Esse aqui é o perseguidor de coati, matador de mosquito, né, Thor? É a mistura de Shih Tzu com Pitbull. Por incrença que parível, a mãe dele era Pitbull, o pai dele era um Shih Tzu. E eles conseguiram essa proeza da natureza, né, Thor? Cheio dos carrapichos, né? Vai lá, deixa eu trabalhar. Perceba uma coisa, no que diz respeito à paisagem cultural, no campo, ela sempre está diretamente relacionada à questão econômica. As alterações que são feitas no campo visam a produção, visam o desenvolvimento econômico. Dificilmente você tem uma propriedade que sofreu uma grande alteração que não seja para essa finalidade, ok? Pensa comigo, ter terra é sinônimo de ser rico, de riqueza? De repente você tem aí 6 alqueires de terra,
como a gente fala aqui em Goiás, né? ou alguns hectares. Automaticamente não quer dizer que você seja uma pessoa que tenha uma boa condição financeira ou que essa terra lhe traga um bem-estar financeiro. Por quê? Se a terra não tem produtividade e não tem boa localização, não quer dizer que ela seja sinônimo de opulência, ok? Pensa comigo. O que diferencia uma terra de outra no que diz respeito ao valor? O que faz com que a propriedade rural seja mais ou menos cara? Alguns elementos são importantes de considerarmos. Vamos lá. Primeiro, proximidade de grandes centros urbanos. Uma questão lógica, se você vai ter fornecimento do produto que você tem dentro da sua propriedade, você tem que ter uma proximidade. Quanto mais próximo, normalmente, mais cara essa terra é, tá? Segundo, se essa terra apresenta um bom relevo, no que diz respeito principalmente a essa terra é mais plana. Quanto mais plana for a propriedade rural, mais caro normalmente será o seu valor. Porque uma propriedade que tem um relevo muito acidentado, normalmente você vai ter dificuldade para trabalhar com maquinário agrícola. E nesse ponto pesa muito. Por quê? Se você vai trabalhar com uma monocultura, que é o plantio de somente um tipo de produto, como por exemplo a soja, você precisa de uma terra plana para poder trabalhar com a colheitadeira, com a cepadeira, etc. Tá? Outro elemento importante, proximidade com fontes de água, reservas de água. Sejam reservas de um rio ou reservas subterrâneas, onde você pode aí estar retirando a água para dar continuidade ao processo de produção naquele período de estiagem. E por fim, a sua localização geográfica, não em relação à proximidade de algum centro urbano, mas em relação a alguma região do Brasil. Nós sabemos que em algumas regiões do Brasil, devido à questão do seu desenvolvimento econômico, as terras vão ter um valor diferenciado entre si. Tá? Não é a mesma coisa comprar 10 hectares de terra aqui no estado de Goiás, ou você comprar esses mesmos 10 hectares, por exemplo, no estado mais desenvolvido do Brasil, que é São Paulo, ok? Ou em algum outro estado que tenha aí a sua economia em desenvolvimento ainda. E que apresente um PIB menor. Essa terra, consequentemente, vai ser mais barata. Falei para vocês no início da aula que nós íamos falar sobre os tipos de propriedades rurais que existem no Brasil. Assim como eu tenho diferença entre bairros dentro de uma zona urbana, eu vou ter diferença entre tipos de propriedade dentro da zona rural. Vamos falar também das relações de trabalho. Então vamos lá. Nós vamos falar nessa aula sobre os imóveis rurais, vamos falar nessa aula sobre empresas rurais, latifúndios por exploração, latifúndios por dimensão, um minifúndio, que é onde eu estou, e uma propriedade familiar, ok? Imóvel rural é o termo mais genérico de todos, tá? Ele mantém uma exploração extrativa, pecuária e agroindústria. Pode ser tanto da iniciativa privada ou da iniciativa pública. Lembrando que uma agroindústria é uma atividade voltada para a produção de matéria-prima para a indústria. Por exemplo, a cana-de-açúcar, que tem como finalidade a produção do etanol. Sendo de iniciativa privada, ela pertence a alguém que tem um CPF registrado em nome da terra. É um empresário individual, um agricultor individual. Quando nós falamos de iniciativa privada, nós estamos falando também de empresas. Estamos falando de grandes corporações que realizam esse tipo de atividade. Sendo pública, normalmente está vinculada ao Estado, a um governo. A empresa rural é uma propriedade com área que tenha até 600 módulos rurais da região onde ela esteja localizada. Lembrando que esses módulos sofrem variação dependendo da região em que você se encontre. No caso nosso aqui no Brasil, quando eu faço essa referência às macro-regiões. Nessa empresa rural você pode ter áreas de cultivo, ou seja, de plantio, você pode ter pastagens, você pode ter áreas de reflorestamento, ok? O latifúndio por exploração, apesar do nome dar a referência de algo que está sendo explorado, ele é justamente o contrário, tá? O latifúndio por exploração é uma propriedade rural
que tem também até 600 módulos rurais, assim como uma empresa rural. Porém, ela se encontra inexplorada no que diz respeito à atividade econômica ou tem uma exploração deficitária ou inadequada, que não tem gerado os lucros correspondentes a toda a capacidade produtiva daquele terreno. O latifúndio por dimensão é o tipo de propriedade com área superior a 600 módulos rurais, dependendo da região onde se encontre. Vamos recordar que esse tipo de latifúndio ele é produtivo e a palavra dimensão aqui dá justamente uma referência direta ao seu tamanho. 600 módulos rurais, nós estamos falando a partir de 100 mil hectares, lembrando que 1 hectare de terra equivale a 10 km² de área, tá? Esse tipo de propriedade normalmente tem a sua produção destinada tanto para a agroindústria, a manufatura, quanto para a exportação. É importante reforçar a ideia de que o Brasil é um grande exportador de material agrícola, de produtos agrícolas, justamente porque tem um favorecimento natural, tanto pelo solo, sua grande dimensão territorial e extensão de terras, e especialmente pelo clima. O clima tropical é um clima que favorece o plantio devido à alta incidência de chuvas. Normalmente os países que compram produtos primários do Brasil não têm essas características ou apresentam um déficit em uma outra característica, ou ainda têm políticas econômicas mais voltadas a um desenvolvimento interno que não condicione o uso das suas terras à produção dos tipos de produtos que o Brasil coloca à sua disposição. E agora nós falamos dos dois tipos mais comuns, o minifúndio e a propriedade familiar. Esses nós vamos colocá-los em destaque porque são os que tocam mais diretamente a nossa vida no dia a dia. Primeiramente, o minifúndio, ele é uma propriedade com área inferior ao módulo rural da região onde está localizado. Eles são responsáveis, pessoal, por mais de 70% da produção destinada ao mercado interno, ou seja, o consumo dos produtos agrícolas que você coloca na sua mesa. Quando nós falamos de grandes produtores e dos latifúndios por dimensão, por exemplo, nós estamos falando da produção massiva de soja, de milho, de trigo, de cana, enfim, de produtos que são destinados à manufatura industrial e serem transformados em outras coisas, e que estão aí na base alimentícia desse mundo pós-terceira revolução industrial, já que nós vivenciamos aqui na quarta revolução industrial, mas nesse mundo onde já se consolidou uma dieta globalizada, onde os nossos alimentos também dependem daquilo que é definido pelos países capitalistas ricos. Nesse caso, trigo, milho e também a soja estão na base da nossa nova alimentação. Ressaltando por isso aqui, pessoal, a importância do minifúndio. É o produtor rural que coloca o alface na sua mesa, que coloca a batata, enfim, que produz tudo aquilo que você consome na salada, no dia a dia, além de movimentar aí grande parte da economia do país. Olha só, você viu que são vários os tipos de propriedades rurais existentes no Brasil. A grande característica do nosso país é que existe uma injustiça no que diz respeito à distribuição das terras no país, ok? O que seria essa injustiça? É uma má distribuição. Uma grande parte das terras agricultáveis são concentradas na mão de poucos proprietários rurais. Mas isso não é algo novo, não é algo que começou ontem, é algo antigo. Quando é que isso começou? Lá no início da primeira organização regional do Brasil, com o Tratado de Tordesilhas. A colonização inicial do nosso território, ela ocorre por meio das capitanias hereditárias, que foram divididas pelo sistema das chamadas sesmarias. O que eram as sesmarias? Eram grandes faixas de terras doadas pelo rei de Portugal aos nobres que aqui se encontravam. A intenção era povoar e explorar essa colônia que aqui se encontrava estabelecida. Agora, a área do Brasil era designada para Portugal por meio do Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, então, havia dividido o mundo aí novo entre Portugal e Espanha. A posse dessas capitanias
ela era hereditária, ou seja, era transmitida de pai para filho. E existia uma regra, ela não poderia ser vendida, comercializada. Quem recebia uma sesmaria podia arrendar essa terra, ou seja, alugar essa terra, para as pessoas que nós denominamos de poceiros, que ocupavam, cultivavam, com a intenção de abastecer o mercado interno. E enviava tudo aquilo que sobrava, ou seja, o excedente, para Portugal. Conforme o tempo ia passando, muitos desses donatários expulsavam os poceiros ou compravam as terras por um custo muito baixo, aumentando aí consideravelmente as suas propriedades, o que foi resultar no surgimento de vários latifúndios pelo Brasil. É um período que dominava o plantio, o cultivo da cana-de-açúcar, porque era um dos produtos mais valorizados nas relações comerciais que aconteciam lá na Europa. Esse tipo de valorização desse produto condicionou o nosso país a ser um grande produtor da cana. E isso criou essa face agroexportadora do Brasil desde o seu período colonial. Agora, a grande desvantagem desse modelo é que ela incentivou a concentração das terras na mão de poucos proprietários, na consolidação dos latifúndios. Nesse caso, os donatários eles tinham a posse desses latifúndios e muitos substituíam o poder dentro desses latifúndios do Estado, né? Passavam a atuar como um Estado. Por quê? Tinham privilégios em função dos resultados econômicos que cada latifúndio desses trazia, o que consolidava assim um certo sistema feudal interno no nosso país. Um exemplo dessa má distribuição de terras é quando você observa a região centro-oeste do Brasil, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul. Na nossa região aqui, 40% de todas as propriedades rurais se concentram na mão de 1,4% dos proprietários rurais, ok? Em relação então às funções que são desempenhadas no campo, você tem o trabalho familiar, você tem o proprietário rural, você tem o trabalhador temporário, que é aquela pessoa que trabalha por um período específico. No sul-sudeste nós chamamos essas pessoas aí de volantes, no nordeste alguns são conhecidos como corumbas, na região centro-oeste, peão. Né? Essas pessoas elas trabalham por um período dentro das propriedades rurais. E por fim temos aí os trabalhadores permanentes. Essas pessoas são aquelas que vivem nas propriedades rurais, mas não são proprietárias da terra, ok? Normalmente é aquela pessoa que vive para cuidar da propriedade quando é uma propriedade cujo dono não vive naquele local. Aqui em Goiás nós chamamos ele de caseiro. Tá? E a necessidade dessa pessoa surge para dar continuidade ao trabalho cotidiano do campo e principalmente porque houve uma evolução tecnológica no campo muito marcada no que diz respeito, por exemplo, ao maquinário agrícola. Então, em alguns momentos você precisa de uma pessoa especializada para trabalhar ali com aquele maquinário que recebe treinamento, seja um treinamento formal ou informal, transmitido de uma pessoa para outra, mas que fique estabelecido ali. O trabalho familiar ele predomina nas pequenas propriedades rurais do país. Inclui aí o proprietário, os seus dependentes, que geralmente prestam serviço sem remuneração, ou seja, não são funcionários, trabalham auxiliando no crescimento da propriedade rural. O proprietário é o dono da propriedade, é aquele que detém a posse. Tá? O arrendatário é um outro tipo de indivíduo que arrenda, ou seja, aluga a terra e paga em dinheiro. Paga ao proprietário para poder plantar ali, desenvolver alguma atividade econômica. Normalmente o arrendatário não tem possibilidade econômica de adquirir aquela terra ou não acha interessante adquirir a terra. O trabalhador permanente é aquele indivíduo que é contratado, que fica fixo na propriedade rural, normalmente vai ter uma casa separada para viver com a sua família.
Em muitos casos, esse trabalhador vai ter a sua carteira de trabalho assinada, ou seja, vai estar submetido às leis trabalhistas, a CLT. Não significa que vá ter uma jornada de trabalho de 8 horas, porque isso depende muito do tipo de cultivo de cada propriedade ou do tipo de pecuária. Porém, esse trabalhador vai ter os mesmos direitos de um trabalhador urbano em regime de contrato de trabalho. O surgimento da necessidade atual desses trabalhadores está diretamente ligado à evolução tecnológica do campo. Cada vez mais se torna necessário que hajam pessoas qualificadas para desempenhar certas funções do campo, como, por exemplo, manusear grandes equipamentos agrícolas, como colheitadeiras, sementeiras, etc. Essas pessoas recebem formação, recebem cursos, muitas vezes recebem um aprendizado específico. Logo passam a ter um fator que agrega valor ao seu trabalho. E especialmente hoje, onde muitas etapas do trabalho do campo foram simplesmente mecanizadas, onde se tornou dispensável a presença de mais do que 1 ou 2 seres humanos para desempenhar uma função de grande escala no campo. Trabalhador temporário são aquelas pessoas que têm contratos de trabalho temporários, não ficam estabelecidos na propriedade rural como funcionários fixos. Costumam trabalhar apenas na época da produção, seja do plantio, seja do cuidado da lavoura ou na própria colheita. Esse tipo de funcionário, normalmente, é aquele funcionário que se translada, que viaja para a região onde vai trabalhar e quando termina aquela colheita, que às vezes é sazonal, ou seja, ocorre em determinada época específica do ano, retorna para seu município de origem. Esse tipo de trabalhador normalmente não recebe todos os benefícios previstos na lei trabalhista no Brasil. Não tem direito, por exemplo, à carteira assinada, não recebe férias, ganha pelo dia de trabalho. Se trabalha, ganha, se não trabalha, não ganha. Normalmente, essas pessoas têm uma jornada de trabalho que excede as 8 horas, porque depende muito do tipo de produção que a pessoa está trabalhando. Todas essas funções que são desempenhadas aí trazem uma carga social no que diz respeito à organização do campo brasileiro. Nós temos uma problemática muito forte, principalmente em nosso país e em todos os outros países em desenvolvimento, que de uma maneira especial se localizam nas zonas tropicais, porque são as zonas onde você tem mais produção alimentícia, que é justamente a disputa pela posse de terras. Essa disputa tem uma razão. Primeiro, que é fruto dessa injustiça da má distribuição que nós tivemos no passado. Eu te aconselho a procurar aí como é que se deu, por exemplo, o processo de reforma agrária dos Estados Unidos, só para você fazer um comparativo com aquilo que nós vamos falar aqui no Brasil. O que é a reforma agrária? A reforma agrária é a redistribuição das terras da nação para as pessoas que se envolvem com o trabalho no campo, que reivindicam o direito de trabalhar nessas terras. Ela é feita com base na Constituição Federal, que busca justiça social no campo através daquilo que a Constituição chama de função social. A função social é a função que uma propriedade rural tem dentro de um contexto onde essa terra traz benefícios financeiros para a população. É uma terra produtiva. A terra que não é produtiva, chamada de latifúndio improdutivo, é uma terra que serve somente para atender a interesses de terceiros e que não trazem benefício para a sociedade como um todo. E vamos supor que eu sou um empresário do ramo automotivo, que quero fazer um empréstimo e preciso dar uma garantia para a entidade financeira aí que eu vou pagar esse empréstimo. E eu tenho ali essa propriedade rural, que eu não produzo nela, mas eu utilizo ela como garantia. Ela fica ali sequestrada, utilizando um termo bem simplificado aqui para a gente entender. E se eu não pagar a minha dívida do empréstimo que eu vou fazer para dar um up na minha concessionária, junto a essa entidade financeira, eu perco essa terra, coloco ela como garantia, às vezes ela vale até mais do que o empréstimo que eu estou fazendo.
só que eu não consigo vendê-la por N questões, tá? Então, esse tipo de situação é muito forte, é muito presente no nosso país. Tá? Você tem pessoas que têm muita terra e que simplesmente não utilizam essas terras para nada. Aí você tem os movimentos sociais do campo, que são pessoas que se organizam aí. Muitas têm inspiração política, têm auxílio político. Nós temos os movimentos de trabalhadores sem terra também, que não têm envolvimento direto aí com partidos políticos, etc., mas que estão em busca dessa reivindicação e de forçar o governo a realizar essa reforma agrária. Não é o nosso foco aqui falar das nuances positivas e negativas desse tipo de manifestação do país. É falar que existe uma necessidade, sim, de uma redistribuição justa das terras no país, ok? Porque nem todas as terras desempenham essa função social. Nós chamamos aí essas terras de latifúndios improdutivos, né? Quanto à função social, existe uma lei federal 8.629, do dia 25 de fevereiro de 1993. Ela estipula 4 pilares para determinar o que é uma função social em uma propriedade rural, tá? Primeiro, essa propriedade ela tem que ter um aproveitamento da sua área, ok? A sua área ela tem que ser aproveitada para a produção, tem que estar gerando então renda. Segundo, tem que haver um uso racional dos recursos naturais disponíveis, como por exemplo a reserva de água. Você não pode utilizar de maneira que você seque aquela fonte, sendo que aquela água ela também está à disposição de todo o ecossistema daquela propriedade. Pode ser para consumo de animais que ali vivem ou mesmo para abastecer outras propriedades rurais. Então tem que ter aí esse uso racional. Terceiro pilar, ela tem que propiciar a todos os trabalhadores o amparo trabalhista. As pessoas que vivem naquela propriedade rural, elas têm que ser amparadas pela CLT, okay? Pelo Código de Leis Trabalhistas do Campo. E, por fim, ela tem que trazer, tanto para o proprietário quanto para o trabalhador, um bem-estar social. Nós vimos aí que a estrutura fundiária do Brasil é uma estrutura complexa, que existem várias relações de trabalho no campo também, que assim como tem muitos pontos positivos, existem muitos pontos negativos, que injustiça social não existe somente no meio urbano, existe também no meio rural, e que as propriedades rurais elas se encontram em diferentes situações dependendo das regiões onde elas estão no nosso país, beleza? Não se esqueça aí de dar aquela curtida para a gente ter um feedback do canal, se inscreve para você continuar tendo acesso aos novos vídeos aí assim que eles saírem. Para isso você ativa essa campainha que está aí embaixo, tá? Ative as notificações para você ser informado dos novos vídeos. E vamos terminar essa aula, pessoal, com a nossa homenagem aqui a todos os trabalhadores rurais das pequenas e médias propriedades que colocam a comida na nossa mesa, tá? A maior parte daquilo que a gente come vem da mão dessas pessoas. Então aqui o nosso respeito e abraço forte para todos vocês. Um abraço e até a próxima.